Oi, gente, eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre o livro O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. É um livro fantástico que mostra muito da nossa vida, de como nós somos. Esse livro basicamente vai falar sobre a vida do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde e como eles estavam tão ligados, tão conectados, e quem vai investigar tudo, quem vai atrás de toda a trama é um advogado, o Sr. Hudson. Muito interessante porque o Dr. Jekyll, ele tenta proteger o Mr. Hyde de todas as formas. Ele deixa com que esse senhor entre na casa dele, os empregados têm ordens para não incomodá-lo. Tudo acontece quando o advogado, o Hudson, ele fica sabendo que o Mr. Hyde, ele fez um pagamento com um cheque assinado pelo Dr. Jekyll. E ele acha isso tudo muito estranho, porque ele já havia feito um testamento do Dr. Jekyll deixando toda a sua fortuna para o Mr. Hyde. Então ele acredita que o amigo dele, o Dr. Jekyll é amigo dele, do advogado, ele acredita que esse amigo está sendo chantageado de alguma forma e ele vai investigar isso tudo. O Mr. Hyde, ao contrário do Dr. Jekyll, ele é um senhor muito estranho, muito sisudo. As pessoas que falam dele falam como se ele tivesse uma imagem perturbadora, uma imagem agressiva, incômoda. Então o advogado, ele fica meio que de campana, aguardando a saída do Mr. Hyde para ver o rosto dele. Durante todo o livro vão ter vários acontecimentos que dão a entender assim, que foram feitos pelo Mr. Hyde, mas que de certa forma estão conectados ao Jekyll, ou por um cheque que ele assinou, ou por alguma coisa que alguém ouviu falar. Ao longo do livro vão acontecer coisas que não são coisas bem vistas, são crimes, coisas imorais, coisas amorais, coisas que fazem as pessoas falarem mal do Hyde. O Hyde, ele tem um aspecto agressivo, incômodo, e as pessoas falam mal dele. O advogado vai tentar obter informações com ele. Ele consegue olhar para o rosto dele muito rapidamente. Tem até uma hora que ele fala, né? Se o Hyde quer brincar de esconde-esconde, eu vou brincar de pega-pega. O autor, ele quis mostrar com essa história que da mesma forma que nós não conhecemos a realidade, né? Você vê, na realidade acontecem coisas que te surpreendem, acontecem fatos que você não acredita. Você conhece parcialmente o mundo que você vive, mas a gente não conhece tudo. A gente está sempre se deparando com situações e coisas que nos apavoram, né? Que nos surpreendem. Ele quer mostrar que dentro de nós também existe esse lado, um lado meio macabro, um lado que a gente não quer ter contato, um lado que a gente desconhece, não é bem visto pelas pessoas. E por que escondemos isso? Por que nós reprimimos isso? A psicanálise traz essa explicação. Para Freud, todos nós queremos mostrar para a sociedade uma imagem que nós entendemos como sendo aquela imagem perfeita de nós, porque nós só podemos ter uma imagem perfeita de nós quando nós acreditamos nisso. E lá na nossa infância, quando nós somos criados com todo amor e carinho, na maior parte das vezes, felizmente, na maior parte das vezes, as crianças são bem tratadas, a gente cria uma imagem da gente como se fosse aquela imagem ideal de perfeição. E a gente passa a vida toda lutando por essa imagem. A gente busca sempre esta imagem. Só que, ao contrário da perfeição, nós temos coisas em nós que nós também não gostamos, não queremos ver, não aceitamos. E nós reprimimos, porque a gente não quer que o outro tenha contato com isso. Freud vai falar dessa parte pulsional, que ele vai denominar de id. O id é algo que está em nós
que é um pouco desorganizado em relação ao nosso corpo, algo que não espera muito a nossa autorização, é algo pulsional, que a gente tem aquela necessidade, a gente tem desejos, a gente tem vontade, nós temos questões em nós que nós não conseguimos muitas vezes lidar, e exatamente por existir o superego, que é um pouco daquele freio moral, nós precisamos ter um freio moral, nem muito rigoroso para não nos levarmos a um sofrimento intenso, mas também não pode ser muito flexível. Veja que, por exemplo, as pessoas que cometem aí esses assassinatos absurdos, filho que mata pai, né, pais que matam filhos, são pessoas que muitas vezes não têm um controle forte sobre esse freio moral. E ele é necessário na nossa sociedade. A gente não pode comer tudo que a gente quer o tempo todo. A gente não pode falar tudo que a gente quer para as pessoas. Muitas vezes, em uma situação de raiva, você não pode ser sempre, né, sair batendo nos outros por aí, sendo agressivo. É importante trabalhar a agressividade de uma forma que ela possa conviver na nossa sociedade, nos posicionando, dizendo aquilo que a gente pensa, mas sem violência. E no livro mostra muito isso. O desespero dele de não conseguir controlar aquele eu mais caótico, ele parte para o crime, faz coisas ruins, porque na verdade a gente pode conversar com o nosso id, a gente pode reconhecer coisas em nós que nós não achamos que é de bom tom sair por aí falando e expondo ou fazendo, e a gente pode conversar, a gente pode racionalizar. Existe a sublimação, existe a racionalização de você reconhecer algo e conversar com você mesmo e decidir seguir outro caminho, ou até fazer aquilo que você tem vontade, mas de uma forma que seja possível perante a sociedade. O id, ele quer a descarga, ele quer a satisfação, ele quer buscar o prazer. O id, ele é um pouco imoral, ilegal, ele vai atrás daquilo que dá satisfação, mas cabe ao ego e ao superego lidar com isso de uma forma por base do diálogo. A psicanálise, ela traz uma educação. Não tem nada a ver com isso que muita gente fala, que a psicanálise existe para todo mundo liberar aquilo que tem dentro de si. Não, não é assim. Pelo contrário, a psicanálise faz você reconhecer e você conseguir lidar com isso da melhor forma, para você e para os outros. A psicanálise não é a favor da destruição da sociedade, imagina, jamais. O mais importante para quem ainda não lê o livro é saber que ao longo do livro tudo isso vai se desenrolando de uma forma muito inteligente. O autor, no final, ele faz com que o Dr. Jekyll, ele vai deixar escritos, ele deixa escrito sobre como tudo isso aconteceu com ele, e me lembrou muito o filme A Substância, com algumas diferenças, né? Porque no filme A Substância trata muito da questão do envelhecimento, de como que o narcisismo lá da Demi Moore, ele se coloca naquele momento, né? Ela não aceitava o envelhecimento de forma alguma, e ela mesma buscou ficar mais tempo no corpo da Sue e, de certa forma, ela foi se prejudicando. Era ela mesma que fazia isso com ela, porque para ela era muito prazeroso viver da outra forma, né? Da forma mais nova, jovial, mais bonita. No caso do livro O Médico e o Monstro, não se trata dessa questão de envelhecimento, se trata da bondade e da maldade, enquanto aquele outro ser, ele vai agir de uma forma pulsional, instintiva, sem estar nem aí para o sentimento do outro, para o prazer do outro, apenas para seu próprio prazer, para a sua agressividade, para a sua violência. A outra parte não, a outra parte lida com questões que
de dar satisfação para as pessoas, de se preocupar com o próximo, de viver dentro das leis, das regras, da moral, e que é o que se espera, né, em uma sociedade. Se a gente não tivesse esse lado de controle emocional e racional e pensar o que é correto, o que não é correto, a vida seria inviável, né, no planeta todo. É um livro que vale muito a pena a leitura. Ele traz questões que são assim interessantes da gente pensar na nossa vida mesmo, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessas observações. A gente vai se falando, tchauzinho!